Olá, meus queridos alunos. Estamos aí para mais uma super dica para o nosso simulado que acontece agora sábado e segunda-feira. Lógico, parte de matemática, segunda-feira, são 45 questões para o terceiro ano. E vocês sabem que o terceiro ano ele é uma prova bem atípica, não é uma prova visando para o conteúdo do terceiro ano. É uma prova que envolve praticamente toda a matemática, como a gente espera para o Enem. Então eu vou fazer uma revisão assim bem pingada, bem aleatória com vocês, vou retomando, vou voltando para a gente não esquecer nenhum assunto. Um primeiro tópico que eu quero trabalhar com a turma. Vamos pegar a geometria plana espacial. Na verdade, o que eu quero pegar com vocês, reconhecer a posição das retas no plano do espaço. Quando que eu tenho retas paralelas, quando que eu tenho retas coincidentes, quando que eu tenho retas concorrentes, retas perpendiculares. Não esqueçam, quando é que eu tenho retas reversas e retas ortogonais. Uma baita sugestão para vocês para esta prova. Outro tópico, porcentagem. É lógico, não existe uma prova do Enem, não vou dizer vestibular, mas do Enem que não englobe alguma questão envolvendo porcentagem. Guardem, é uma boa situação para ocorrer nessa prova deste simulado. Outra questão que não vai deixar de cair, não uma, duas ou três questões envolvendo as sequências numéricas. Eu já gosto desta parte da matéria pelo seguinte, é uma matéria assim diferenciada das demais. Ah, mas tem muita fórmula? Tem, mas nós sabemos que se muitas situações que eu não sei as fórmulas da PA ou da PG, eu tenho condições de usar artifícios, de contar e chegar no resultado final. Dei uma boa revisada na PA e na PG, fórmula do termo geral, fórmula da soma. E não esqueçam de dar uma revisada ainda nas propriedades. Próxima questão, que nunca deixou de cair nenhuma prova de concurso, muito menos no Enem. Análise combinatória. Dei uma analisada, dei uma estudada, quando é que nós temos arranjo, quando nós temos combinação, quando nós temos permutação, tá? Dei uma trabalhada com os fatoriais, só para não esquecer, que provavelmente uma ou duas questões serão de análise combinatória nessa prova. Voltando lá para a geometria espacial, que eu não cheguei a começar com vocês, eu só toquei lá no início, é reconhecer as figuras espaciais. Trabalhar com volume, área. Tem três áreas muito importantes da geometria espacial. Primeira, a área do quadrado, que praticamente todo mundo sabe, lado ao quadrado ou lado vezes lado. A área do triângulo equilátero, essa fórmula ela é muito importante, tá? Tá, mas eu não sei a área do hexágono. É a mesma área do triângulo equilátero, porém vezes 6. Reconhecer as figuras espaciais, quando que nós temos um prisma, quando nós temos uma pirâmide, quando nós temos um cilindro, um cone, uma esfera. Tá? E o que é um tronco de pirâmide, o que é um tronco de cone? São situações que podem acontecer no simulado de vocês. Vamos entrar um pouquinho em trigonometria. Trigonometria, triângulo, retângulo. Geralmente quando cai, ou nós usamos teorema de Pitágoras, ou seno, cosseno e tangente. Ainda em trigonometria, questões envolvendo um triângulo dentro do outro. Quando nós trabalhamos isso em sala de aula, eu dei uma sugestão para a turma. Trabalha primeiro com um triângulo pequeno, depois trabalha com um triângulo grande. E aí usa um pouquinho dos artifícios, monta um sisteminha e geralmente nós encontramos a resposta final. Na trigonometria, trabalhar com circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Qual é a área da circunferência? πr ao quadrado. Tá, e se eu quiser achar o comprimento do setor circular? Aí depende. Tem muito aluno que trabalha com o comprimento do setor circular usando regra de 3. Tem outro aluno que prefere trabalhar com a formulazinha. Qual é a fórmula do comprimento do setor circular? Comprimento é igual ao ângulo vezes o raio. Olha o distrator. O ângulo obrigatoriamente tem que ser em radianos. Na prova de vocês vai aparecer questões envolvendo função exponencial, função do primeiro grau, função do segundo grau. Outra situação, uma ou duas situações, na verdade, da prova de vocês. Trabalhar com média, moda e mediana. Cuidem, o que é a média, como é que nós determinamos a moda e como nós determinamos a mediana. E, para nós finalizarmos ainda,
uma questão de projeção ortogonal ou eixo de simetria, tá? Questãozinha simples do plano cartesiano. O que significa a projeção ortogonal desse ponto em relação ao eixo x? O que significa a projeção ortogonal desse ponto em relação ao eixo y? Onde é que está o ponto simétrico em relação ao eixo x? Onde é que está o ponto simétrico em relação ao eixo y? Onde é que está o ponto simétrico em relação à origem? É muito fácil o ponto, né? Uma sugestão de estudo. Vocês vão ter uma figura. Onde é que está o simétrico desta figura em relação ao eixo y? Onde é que se encontra o simétrico dessa figura em relação ao eixo x? E onde é que se encontra o simétrico desta figura em relação à origem? Meus queridos, deu para dar uma curtida, deu para dar uma esquentada aí no simulado. Não se preocupem, vocês aprenderam, vocês estudaram. É só dar uma revisada em alguns tópicos a mais da nossa revisão que vocês vão se dar bem na segunda-feira. Um forte abraço e até lá!